torcedores! Olá, torcedoras! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou trazendo para vocês a tabela de classificação da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, rodada de número 2. Vamos conferir como é que está a classificação de cada grupo. No grupo 1, a liderança é do Atlético da Bahia, com 4 pontos em 2 jogos. A Chapecoense é a segunda colocada, com 4 pontos em 2 jogos. O Volta Redonda é o terceiro colocado, com 1 ponto em 2 jogos. E o Santa Fé é o quarto colocado, com 1 ponto em 2 jogos. O grupo 2, ele está assim. O Grêmio, já classificado, com 6 pontos em 2 jogos. O Votoporanguense é o segundo colocado com 3 pontos e 1 jogo. O Falcon é o terceiro colocado com 1 jogo e 1 derrota. O Galvez é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 3, a liderança está com o Goiás, com 6 pontos em 2 jogos. O América de Natal é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Tanabi é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. E o Sobradinho, do Distrito Federal, é o quarto colocado do grupo 3, com 2 jogos e 2 derrotas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a fazer a sua inscrição. Aí você deixa o seu like e o seu comentário para ajudar o nosso canal a crescer. No grupo 4, a liderança é do Mirassol, com 6 pontos em 2 jogos. O Sport do Recife é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Fortes é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. A Linense é a quarta colocada com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 5, a liderança é do Osasco com 4 pontos em 2 jogos. O Atlético Paranaense é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Maricá, do Rio de Janeiro, é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. E o Araçatuba é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 6, a liderança é do Grêmio Prudente, com 6 pontos em 2 jogos. O Ceará é o segundo colocado com 6 pontos em 2 jogos. O Carajás é o terceiro colocado com 2 jogos e 2 derrotas. O Olímpico é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 7 está assim. A liderança é do Atlético com 6 pontos em 2 jogos. O Guarani é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Ascicense é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Naviariense é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 8, a liderança é do 15 de Jaú, com 6 pontos em 2 jogos. O Corinthians é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. A Luverdense é a terceira colocada com 1 ponto em 2 jogos. O Trindade de Goiás é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 9, a liderança é do time do Bahia, o Tricolor de Aço, com 4 pontos em 2 jogos. O América é o segundo colocado com 2 pontos em 2 jogos. O CSA de Alagoas é o terceiro colocado com 2 pontos em 2 jogos. A Internacional de Limeira é a quarta colocada com 1 ponto em 2 jogos. No grupo 10, a liderança é do América Mineiro, com 6 pontos em 2 jogos. O Comercial é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Atlético do Piauí é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Noroeste é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 11, a liderança é do Botafogo de São Paulo, com 6 pontos em 2 jogos. A Tunaluso é a segunda colocada com 2 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz de Pernambuco é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Bandeirante é o quarto colocado com 1 ponto em 2 jogos. No grupo 12, a liderança é do Guanabara City, com 6 pontos em 2 jogos. O Vasco da Gama é o segundo colocado com 3 pontos em 2 jogos. O Velo Clube é o terceiro colocado com apenas 1 ponto em 2 jogos. E o 19 é o quarto colocado com 1 ponto em 2 jogos.
No grupo 13, a liderança é do Francana, com 6 pontos em 2 jogos. O Cruzeiro é o segundo colocado, com 4 pontos em 2 jogos. O Sport de Patos é o terceiro colocado, com 1 ponto em 2 jogos. O Barra é o quarto colocado, com 2 jogos e 2 derrotas. No grupo 14, a liderança é da Ponte Preta, com 6 pontos em 2 jogos. O Coritiba é o segundo colocado, com 3 pontos em 2 jogos. O Meia-Noite é o terceiro colocado, com 1 ponto em 2 jogos. E o Real é o quarto colocado, com 1 ponto em 2 jogos. No grupo 15, a liderança é do Cuiabá, 3 pontos em 1 jogo. A Ferroviária é a segunda colocada, com 3 pontos em 1 jogo. O Quixadá é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o América do Rio de Janeiro é o quarto, com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 16, a liderança é do Santos, com 3 pontos e 1 jogo. O São Carlense é o segundo colocado, com 1 ponto e 1 jogo. O União é o terceiro colocado, com 1 ponto e 1 jogo. E o Real Brasília é o quarto colocado do grupo 16, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 17, a liderança é do Red Bull Bragantino, com 3 pontos e 1 jogo. O Cosmo é o segundo colocado, com 1 ponto e 1 jogo. O São Luís é o terceiro colocado, com 1 ponto e 1 jogo. O Figueirense é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 18, a liderança é do Canaã, de Brasília, com 3 pontos e 1 jogo. O 15 de Piracicaba é o segundo colocado, com 3 pontos e 1 jogo. O Comercial Tietê é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Criciúma é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 19, a liderança é do time do São Paulo, com 3 pontos em 1 jogo. O Independente é o segundo colocado, com 1 ponto em 1 jogo. O Real Soccer é o terceiro colocado, com 1 ponto em 1 jogo. O Maurinense é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 20, a liderança é do time do Operário, com 3 pontos em 1 jogo. A Portuguesa é a segunda colocada, com 3 pontos em 1 jogo. O Paulínia é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Vila Nova de Goiás é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 21, a liderança é do Nacional, com 3 pontos em 1 jogo. O Juventude do Rio Grande do Sul é o segundo colocado, com 1 ponto e 1 jogo. O São José é o terceiro colocado, com 1 ponto e 1 jogo. O Atlético Guaratinguetá é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 22, a liderança é do Taubaté, com 3 pontos em 1 jogo. O Botafogo do Rio é o segundo colocado, com 3 pontos em 1 jogo. O Águia do Pará é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Estrela de Março da Bahia é o quarto, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 23, a liderança é do União Mogi, com 3 pontos em 1 jogo. O Fortaleza é o segundo colocado, com 3 pontos em 1 jogo. O Centro Olímpico é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Confiança é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 24, a liderança é do Novo Horizontino, com 3 pontos em 1 jogo. O Itaquaquecetuba é o segundo colocado, com 3 pontos em 1 jogo. O Juventude é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Náutico é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 25 é liderado pelo Fluminense, com 3 pontos e 1 jogo. O Brasiliense é o segundo colocado, com 3 pontos e 1 jogo. O Esfera é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. E o Água Santa é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 26, a liderança é do Ituano, com 3 pontos em 1 jogo. O Iviema é o segundo colocado, com 1 ponto em 1 jogo. O Referência é o terceiro colocado, com 1 ponto em 1 jogo. E o Real é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. Grupo 27, a liderança é do Palmeiras, com 3 pontos em 1 jogo. O Remo é o segundo colocado, com 3 pontos em 1 jogo. O Monte Roraima é o terceiro colocado, com 1 jogo e 1 derrota. O Batalhão é o quarto colocado, com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 28 é liderado pelo Vitória da Bahia, com 4 pontos em 2 jogos.
O Flamengo de São Paulo é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Capivariano é o terceiro colocado com 2 pontos em 2 jogos. E o Rio Branco é o quarto com 2 jogos e 2 derrotas. O grupo 29, a liderança é do Atlético Mineiro, com 3 pontos em um jogo. O Osasco Audax é o segundo colocado com 1 ponto em um jogo. O Quinho, do Rio Grande do Norte, é o terceiro colocado com 1 ponto em um jogo. E o União é o quarto colocado com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 30, o Ibrachina lidera com 3 pontos em um jogo. O Bangu é o segundo colocado com 1 ponto em um jogo. O Santo André é o terceiro colocado com 1 ponto em um jogo. E o Ferroviário é o quarto colocado com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 31 é liderado pelo Retrô, com 6 pontos em 2 jogos. O Juventus é o segundo colocado com 4 pontos em 2 jogos. O Cascavel é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 jogos. E o São Bento é o quarto colocado com 2 jogos e 2 derrotas. E no grupo de número 32, a liderança é do Nacional, com 3 pontos em um jogo. O Internacional é o segundo colocado com 1 ponto e um jogo. A Portuguesa é a terceira colocada com 1 ponto e um jogo. O CSE de Alagoas está na última posição do grupo 32, com 1 jogo e 1 derrota. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela sua participação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!